Oi, gente, vocês lembram do PIBinho, que era aquela estimativa já traçada para o produto interno bruto, que era bem ruim, de 1,1%? Pois é, tenho mais notícias. A previsão agora é de 0,02% e essa previsão pode ser excessivamente otimista. Pode ser que o Brasil passe por um período de recessão econômica, ou até uma depressão, enfim, bastante significativa por causa dessa crise atual que vocês sabem o que está causando, não é? Eu não preciso dizer para vocês. Se vocês querem ver um lado positivo nisso, eu posso dizer que talvez a irresponsabilidade de Bolsonaro e de sua equipe e as atitudes completamente insuficientes até agora tomadas pelo governo federal podem levar a uma queda de popularidade. Já existem 3 pedidos de impeachment e podem levar à saída de Bolsonaro, ou agora por impeachment, ou ele pode não terminar o mandato, ou ele pode se tornar inviável do ponto de vista eleitoral, coisa que ainda não aconteceu, apesar da queda de popularidade, mas pode vir a acontecer por causa dessa crise. Se você chegou agora, então é uma coisinha boa que pode acontecer, né? Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se e nossas fontes no comentário fixado. Vamos direto para o assunto, não é? Pera aí. Então, o governo cortou a projeção do PIB em 2020 de 2,1, que era uma projeção completamente não realista, né? A maioria das instituições financeiras falava em 1,1, né? Mas cortou para 0,02. O bloqueio de verba do Ministério não será necessário por conta da decretação de estado de calamidade pública, que flexibiliza, né, essa questão. Diante da crise provocada pela pandemia, o Ministério da Economia cortou nesta sexta-feira a projeção oficial de crescimento do PIB. O governo também informou que um recuo nas previsões de arrecadação deveriam levar a um bloqueio de 37,5 bilhões em recursos de ministérios, mas isso não terá efeito por conta da declaração de estado de calamidade pública no país. Na última semana, o governo já havia revisado a perspectiva de alta da atividade de 2,4% para 2,1%. O número, porém, ainda não considerava o agravamento da crise e a guerra de preço do petróleo. Nas últimas 2 semanas, uma série de enormes fatores aconteceu que nos levou, a bem da transparência, a reestimar a nossa modelagem, disse o secretário de Política Econômica Adolfo Chacida, não sei como é que pronuncia o nome dele. Houve um choque inesperado na economia mundial que afetou a economia brasileira, um choque transitório. Não sei se esse transitório é tão transitório assim, viu, secretário? No relatório bimestral de avaliação fiscal divulgado nesta sexta, o governo já cortou 32 bilhões da estimativa de receitas em 2020. Foram considerados fatores como menor previsão de recolhimento com certos impostos, a exclusão de ganhos com a privatização da Eletrobras, que representava 16 bilhões no orçamento, e uma retração de 9,4 bilhões na expectativa de arrecadação com recursos naturais após a queda do preço do petróleo. No lado das despesas, a previsão aumentou em 6,3 bilhões, principalmente pela destinação dos recursos à saúde, para combater esse problema aí. E a pasta recebeu 5,1 bilhões em créditos extraordinários. Os cálculos do relatório ainda consideram o PIB crescendo a 2,1%, o que indica que as contas ficarão ainda mais desequilibradas ao longo do ano com a desaceleração da atividade, né? Os novos números também não levam em conta o impacto de diferentes medidas anunciadas recentemente, como forma de minimizar os efeitos da crise. Com isso, o relatório prevê um déficit de 161 bilhões para o governo central no ano, pior que a meta de 124 bilhões estimada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A nova revisão vai afetar as contas do governo com a perspectiva de que a economia vai travar nesse ano. As expectativas de arrecadação tributária devem sofrer forte queda, criando um descompasso no orçamento, né? Tem ainda algumas outras novidades, como o Senado decretou o estado de calamidade pública em sessão remota, Dória decretou estado de calamidade pública em São Paulo, e o Itaú Unibanco prevê queda de 0,7% do PIB em 2020 e recuperação de 5,5%
em 2021, o que é, na verdade, uma recuperação muito alta que não... Eu discordo desses especialistas do Itaú. Eu acho que a gente não tem ainda um cenário claro de falar em recuperação, né? A medida com a ampliação do descasamento entre receitas e gastos do governo dessa vez não vai forçar o executivo a cortar a verba de ministérios. Isso porque o governo pediu ao Congresso o reconhecimento do estado de calamidade pública, né? A medida, com validade até 31 de dezembro desse ano, foi adotada em razão da necessidade de elevar gastos públicos. Com ela, o governo não será mais obrigado a cumprir meta fiscal e, portanto, não precisa contingenciar recursos. A decisão do governo federal de pedir a decretação de calamidade pública foi por uma via radical para permitir a expansão de gastos e fazer frente aos efeitos da crise. Na equipe econômica, outra possibilidade aventada era pedir ao Congresso apenas um afrouxamento da meta fiscal, o que seria completamente insuficiente, né? Assim, seria possível ampliar despesas por meio de créditos extraordinários que não são contabilizados no teto de gastos. A avaliação dos técnicos da pasta, porém, é que o momento é de grande incerteza e ainda não seria possível estimar exatamente qual a nova meta seria necessária para garantir o funcionamento do plano de emergência contra a pandemia. Os técnicos reafirmaram que será mantida a norma do teto de gastos que impede o crescimento real das despesas do governo e a regra de ouro, que tem como objetivo impedir o endividamento para pagar despesas correntes. O que são... É uma visão equivocada, né? Essa manutenção, tendo em vista que o Paul Krugman, eu já falei sobre isso aqui no canal, economista que ganhou o prêmio Nobel, já falou que essa política de austeridade, de controle de gastos públicos, trabalhando dessa forma, não é uma política correta, é uma política que gera mais problemas do que gera benefícios, de que você trabalhar com investimentos públicos maciços para produzir na economia uma atividade anticíclica, ela é fundamental no momento de crise, né? Quem diz isso não sou eu, é o Paul Krugman, que falou sobre isso já algumas vezes. No caso americano, isso é ainda mais relevante porque nos Estados Unidos é a maior economia do mundo ainda, né? Especialmente em circulação de capitais. A China está chegando lá, né? Mas ainda é o país onde tem a maior quantidade de recursos financeiros do planeta Terra, embora não tenha a maior parte da produção, né? É importante notar que a resposta inicial do governo Bolsonaro foi completamente incompatível com a crise. E isso pode sim ter um custo político muito grande, né, para o Bolsonaro e para a sua equipe. O Brasil está, infelizmente, numa situação muito difícil, gente. E eu vou relembrar vocês, o Brasil já estava, antes dessa crise, com processo de desindustrialização, depressão muito forte do consumo das famílias, que agora despencou de vez, né? E um processo de... E tendo, ainda por cima, né, uma estrutura tributária completamente injusta, absurda, que contribui para o país não se desenvolver. Então, esse é o cenário que você precisa modificar as coisas. Tem uma parte do pessoal do governo e da comunicação do atual governo falando em que no momento de crise não se pode criticar, e no momento de crise temos todos que nos unir. A nossa união tem que ser em nome do bem do povo brasileiro, não em nome de um governo em particular. Se o governo em particular, estiver realizando medidas equivocadas, o que é patriótico fazer, o que é nacionalista fazer, é criticar e dizer em qual direção ele deve caminhar. A atitude de apoiar acriticamente é a coisa menos patriótica, menos humanitária que uma pessoa pode realizar diante de um momento de crise. Isso precisa ficar muito claro. Muito claro mesmo. Além disso, eu quero dizer para vocês que é fundamental a elevação não só dos gastos na saúde, mas um diálogo do setor público com o setor privado, estabelecendo parcerias por causa da base instalada.
Existe uma realidade brasileira sobre a base instalada de leitos e de estrutura que boa parte está no setor privado. Simplesmente tem muita coisa, equipamentos e tudo mais que está no setor privado. E numa situação de crise, é um momento fundamental para você dizer, olha, nós vamos ter que utilizar. Vamos ter que fazer uma negociação para o pagamento público permitir a utilização de toda essa rede para poder ter capacidade de enfrentar o problema. E medidas como essa ainda não foram claramente, medidas como essas, ainda não foram claramente colocadas, né, defendidas pelo governo federal. E essa é uma coisa que o governo federal não ter feito isso ainda é uma coisa que me preocupa muito. Enfim, se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Até o próximo vídeo, gente, e fiquem bem.